Bem-vindos ao canal, você está no Ventando, aquele que sempre vos traz a verdade de volta. Eu sou Valdileme e nós estamos aqui para mais um bate-papo, esse, no caso, o último bate-papo do ano de 2025. Hoje são 31 de dezembro. Bom, se você estiver vindo aqui pela primeira vez, eu gostaria de lhe pedir, de lhe sugerir que faça sua inscrição, visite outros vídeos que a gente publicou no canal, analise, participe das análises, faça seus comentários, assinale o sininho para receber novas notificações quando a gente colocar conteúdo novo no ar. E também compartilhe com seus amigos. Gostaria de pedir que, se você tiver interesse em contra-arguir, em contestar os assuntos, as leituras de realidade que a gente produz no canal, você pode utilizar o serviço de comunicação do chatzinho, escrever seus comentários, que eu me comprometo a dedicar, a compreender suas arguições e, de certa forma, contra-arguir naquilo que me for possível, né? Só faço, como das outras vezes, a solicitação e oriento no sentido de, para participar do debate, você participe utilizando argumentos, né, racionais e tudo. Nada desse negócio de terra plana, havaiana e outras coisas. Essas coisas aí não funciona bem no meu métier, no meu mundo, no meu universo, não se dá bem com essas coisas. Então, eu me dou bem com muito livro, né? E gosto que as pessoas, quando arguam façam seus argumentos com certo nível de utilização do racional, para permitir que eu também aprenda, né? Eu estou aqui com esse objetivo. Pois bem, sendo o último programa do ano, eu vou me ater um pouquinho também a desejar a você, já que esse ano foi um ano cheio de muitos fatos inverídicos, muitas fake news, muitas santas verdades e muito poucas verdades verdadeiras, que o ano que vem, provavelmente, com certeza, vai ter isso de forma exponencialmente acrescida, pelo fato de que é um ano objeto de disputa eleitoral. E aí, você sabe, quando chega a eleição, a racionalidade, a vergonha, a sensibilidade, o compromisso com a verdade, ela costuma ser um pouco mais rara, principalmente com aquelas, né, figuras que se envolvem na disputa do pleito eleitoral, né? E, obviamente, a gente vai continuar aqui, eu estou vivo até hoje, amanhã é um outro ano, pode ser que já no outro ano eu participe de novo. Eu continue aqui, aí eu vou tentar continuar fazer o que a gente está fazendo, que é pegar objetos, fatos do mundo real, da política, e tentar fazer uma releitura quando a verdade estiver um pouco distanciada deles, né? Isto feito, bom, sobre o que a gente falaria hoje? Hoje não é muito adequado a gente iniciar um capítulo sobre um objeto de cunho que necessite um certo nível de detalhamento, porque é um programa de despedida do ano. Eu só vou levantar aqui alguns pontos de fatos que ocorreram ultimamente, recentemente, e que a gente nem chegou a comentar, mas que é muito importante e que vai influenciar o mundo e a nossa realidade a partir do ano que vem. Já estamos falando por que a partir do ano que vem? Porque a partir do dia seguinte, né? São eventos que, de certa forma, transformarão vamos dizer assim, de forma séria, transformarão de maneira contundente a realidade que a gente vai viver nos próximos anos, né? E olha, essa primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção, ela nem sequer foi ventilada nos meios de comunicação imperiais aqui do Ocidente, né? Isso fica tudo nos bastidores, fica tudo às escondidas. É uma coisa muito importante que vai merecer, no decorrer dos nossos programas futuros, eu vou, uma hora dessa, me organizar
para a gente fazer um leque de programa sobre sobre esse objeto. Qual é esse objeto? Eu não sei se vocês souberam, mas um acordo que foi feito em 1973, no período que o Nixon era o imperador e o seu secretário de Estado era o senhor Henry Kissinger, foi feito com a Arábia Saudita um acordo que transformou, que deu, vamos dizer assim, ao dólar, à moeda americana, a capacidade de explorar a riqueza produzida nas outras partes do mundo, como um senhor feudal explora um escravo, um servo, né? Vocês vão entender quando essa coisa for diluída no detalhe. Mas o fundamental entender é o seguinte, é que esse acordo, com 50 e tantos anos, esse acordo que dava ao dólar, vamos dizer assim, o lastro, a possibilidade de garantir confiança e que permitia que o dólar fosse a moeda do mercado do mundo, ele foi, de certa forma, ele caducou recentemente, agora no final do mês de novembro, acredito. E essa coisa passou despercebida pelos meios de comunicação. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que nesse exato momento, tudo que garantiu que o Império Americano sobrevivesse até agora, que é a moeda, o dólar, que é o que sustenta o modelo de consumo americano, o jeito de ser americano, a famosa vida americana, ele caducou, ele acabou-se, e agora, neste exato momento, o mundo está vivendo uma verdadeira revolução no que diz respeito a o aspecto comercial. A gente depois pode entrar, porque onde é que isso começa? Começa na compreensão do que foram os acordos de Bretton Woods em 1944, logo estava acabando a Segunda Guerra Mundial, e aquele momento, as 44 nações se organizaram e se comprometeram em garantir que o dólar americano seria a moeda do mundo para os negócios, uma espécie de câmbio fixo, e que seria lastreada no ouro, seria garantida no ouro, né? 35 dólares a onça, acredito, teria que me lembrar mais em torno disso. O que ocorre? Esse acordo, quando chegou na década de 60, ele foi, de certa forma, colocado em risco, colocado em prova pelo presidente francês, o herói da Segunda Guerra Mundial francês, Charles de Gaulle. Tem uma passagem, praticamente, uma verdadeira anedota sobre como esse problema se deu, né? Que era buscar toda a reserva que ele tinha em dólares no Fed americano, Tesouro americano, convertido em ouro, e mandar as 3.000 toneladas de ouro de volta para Paris. Então, são fatos assim, mas que quando chegou em 1971, o governo Nixon, já era o governo Nixon tirou o ouro como lastro do dólar, e aí ficou no vazio uma espécie de confiança, né? E para substituir esse lastro em ouro, o que faz o Nixon? Em 1973, ele promoveu um acordo conduzido pelo Henry Kissinger, em 1973, com o reino saudita, aonde ele pegava a commodity mais importante para o desenvolvimento dos países, das nações, e que praticamente todo mundo vivia e precisava, que era exatamente o petróleo, e esse acordo trocou uma espécie de defesa geracional para a família saudita, em troca dos sauditas só venderem a sua commodity no dólar. Isso fazia com que todos os países do mundo tinham que acumular reservas em dólares para poder consumir e comprar a energia que precisavam, que era o petróleo. Então, ao obrigar o mundo todo a fazer isso, o dólar foi mantido como uma espécie de lastro, o chamado petróleo do dólar, né? O famoso petrodólar. E aí essa coisa vamos dizer assim, se esticou, permitiu todo esse processo da construção da hegemonia política, militar e econômica americana até agora.
Até agora. Então, no final do ano, agora que nós estamos entregando agora, essas 2 semanas, esse acordo deixou de existir. E isso tem uma consequência eu vou dizer, uma consequência grave para tudo aquilo que vai acontecer com o mundo a partir do ano que vem. Nós poderíamos fazer isso daria um debate detalhado, né? Isso requer um certo nível de conhecimento na área de economia, geografia, geopolítica, militar, etc, industrial. São conhecimentos de várias gamas para poder imaginar qual é o tipo de consequência que teria na geopolítica, né? Essa morte do chamado petrodólar, né? E quem ganharia com isso, né? Então isso é um debate. Essa coisa passou despercebida. E aí eu estou informando isso aqui agora para dizer o seguinte, nós não conversamos sobre esse assunto, mas isso é muito importante. E eu gostaria, no momento seguinte, numa oportunidade futura, que não seja muito distante aí, de tentar entrar com um debate sobre esse assunto, né? Porque isso é muito importante para compreender o papel nosso de Brasil dentro dessa conjuntura, né? Dentro desse contexto integral, para permitir visualizar quais são as possibilidades de autonomia, de independência e de desenvolvimento que nos espera logo adiante, né? E se isso é muito mal ou é muito bom. E aí a substituição imperial, o império americano que nós somos quintal, estamos aqui como quintal deles, é melhor ou é pior do que a existência de um império oriental, um império conduzido vamos dizer assim, pela nova potência industrial econômica que é a China, né? Que é exatamente a consequência disso que a gente vai tratar quando falar da morte do petrodólar, né? Então, vejam que é uma coisa muito importante que passou às cegas, vamos dizer assim, no escuro, pela imprensa imperial, tanto aqui internamente quanto no modelo imperial de propaganda, né? As grandes mídias corporativas. E aí você inclui The Washington Post, Los Angeles Times, New York Times, Corriere della Sera, El País, O Globo, Folha, Financial Times. O que pensar? Toda a imprensa imperial, essa coisa não passou, vamos dizer assim, às claras para todo mundo. Por quê? Porque isso para o império é um trauma. Por que ninguém trata disso? Porque o império esconde. Por que esconde? Porque é do seu interesse esconder, não é do seu interesse falar. Mas essa coisa já aconteceu, né? A morte do petrodólar já passou baixo. Esse é um ponto. Outra coisa também interessante que eu gostaria de lembrar no final do ano por exemplo, é compreender dentro da conjuntura geopolítica que a partir do petrodólar morrendo, o que se espera, né, com um mundo multipolar já inaugurado. Eu digo multipolar não de venda de pipoca de soja, como pensa o presidente. Multipolar no sentido de distribuir poder, no sentido de distribuição de poder. E aonde certos poderes imperiais que estavam concentrados numa hegemonia passou a esfarelar, a se desintegrar, né? Então, entender isso, então, a partir dessa coisa, compreender como é que se comporta uma visão imperial oriental, o que muda, como é que fica o Brasil nesse meio, né? Qual é o nível de autonomia, vou chamar de soberania nacional, que sobrevive a esse tipo de mudança, né, imperial. Esse é outro debate que tem consequências, né? É outro debate. Vocês vejam que eu estou tratando de coisas que estão extra-fronteiras. Os pontos de decisão estão fora do país, não é uma coisa doméstica, né? Por isso é importante nossos dirigentes e é importante nós entendermos bem como é que essa coisa funciona.
Porque, embora sejam extra-fronteira, embora não sejam coisas domésticas, da economia doméstica, do desenvolvimento doméstico, da educação, da política econômica, né, da questão da saúde e tal, não é nada intra-fronteira, os pontos de decisão estão fora, mas elas refletem nessas coisas que a gente chama de doméstico para a vida, para o dia a dia nosso, né? Dizer que não existe o dólar como existia na semana passada, acabou, morreu, e que agora existe outra forma de vencer o mundo, que agora o processo pode ser, por exemplo, puro e simples, o escambo, né? Isso tem influência na nossa vida, no nosso dia a dia aqui. Por isso é importante saber e é importante entender aonde é que as mentiras estão entrando, onde é que as fake news estão entrando, onde é que as meias-verdades estão entrando, para tentar ficar com a gente conduzido como se conduz burro, né? Isso é importante. O que está ocorrendo com a Venezuela, né? O que tem sido o dia a dia, o problema da Venezuela, que é aqui do nosso lado, e como é que se deu início a esse processo, por que esse processo está dessa forma, o que é essa realidade venezuelana que assusta muita gente, qual é o papel que o Brasil desempenhou ou se deixou de desempenhar, tá assim por quê, né? Muita coisa a gente precisava ver também, porque aí tem dedo nosso inadequadamente passando no lugar que, imaginem, né? Usa o dedo no lugar do papel higiênico. O Brasil andou fazendo essas coisas. Onalfas, Amorim, etc. A gente precisa ver isso também. E aí a história do BRICS. Então, quando entrar a compreender a história, o problema Venezuela e tal, também tentar pegar vamos dizer assim, um braçozinho da interpretação, da compreensão do que é o BRICS na nossa realidade e da realidade dos nossos vizinhos. Isso era outra coisa importante. São coisas que ocorreram relativas a esses objetos que eu estou falando neste ano, e que vai interferir drasticamente no nosso dia a dia, no nosso futuro próximo, que a partir do ano que vem e da eleição vai nos trazer, vamos dizer assim, ou conforto, ou tranquilidade, ou um leque de preocupações. Percebe? Essa é outra coisa. Agora eu vou só tentar fechar esse bate-papozinho rápido, porque é ano novo, para voltar num assunto aqui que está chovendo ainda, está respingando demais, que é o aspecto do problema dos factoides construído pela imprensa local, pelo porta-voz imperial local, onde factoides são contados por fontes de banheiro e tal, e que descambou para esse problema aí do Alexandre de Moraes e Banco Master e tal. Olha só, eu vejo que os analistas, o pessoal, principalmente os progressistas e tal, os analistas de esquerda, tratam assim a história da Malu Gaspar, a Malu Gasparzinho. É que ela tem as fontes, mas ela não quis dizer as fontes. E as fontes, porque as fontes e tal. No fringir dos ovos, para o projeto que está sendo feito, que é o de um golpe, a continuidade do golpe, o que querem é pegar o Lula, pegar o Alexandre de Moraes, é garantir que não puna ninguém com o golpe, e aí até dar uma canjazinha pro capitão do mato, Bozo, na família dele, e tal. E a preocupação é... Ela tem a fonte, eu quero saber quem é a fonte dela. A fonte dela é o Esteves, a fonte dela é o fulano, a fonte dela é o Beltrano, e etc. Veja só, eles precisam de fonte alguma para fazer isso? Precisa. Não tem negócio, não precisa de fonte, não tem nada. Só o fato de dizer, eu tenho a fonte, o direito de dizer que tem a fonte que é anônima,
Já é o direito de não ter fonte nenhuma. A fonte é anônima, eu não vou dizer e tal. Como se estivesse... Saber qual é a fonte tem alguma importância. Para o que é objetivo do processo, o golpe, não tem importância nenhuma saber a fonte. Tem casos em que tem a fonte? Tem. Quem é a fonte? Ah, não sei, talvez Esteves. Talvez o Galipólio. Galipólio. Quem te disse que o Galipólio não pode ser? Galipólio trabalha no Banco Central, né? Era só ele e outro que estava na reunião? É um dos dois que estava na reunião, não pode ser? Pode dizer. Qual é o interesse de Galipólio dizer? Todos da vida. Galipólio é do modelo, está lá dentro. Depois que sai de lá, vai ser do sistema financeiro. Todo o sistema financeiro está interessado numa coisa. Quem é que dá o golpe no Brasil? É quem trabalha? Claro que não. Quem dá o golpe no Brasil é miserável? Não. Quem dá golpe no Brasil é com dinheiro. É por isso que dá golpe. Porque só dá golpe com dinheiro. Então, lascado não dá golpe. Quem trabalha não dá golpe, porque quem trabalha é lascado. Ninguém fica trabalhando. Olha, quem fez economia? É do primado, é do começo do conhecimento de economia, que não há nenhuma riqueza construída com trabalho. Não existe nenhum império que se constrói com trabalho. Todo e qualquer império só se constrói com isso. Exploração. Porque império é exploração. Todo e qualquer império, toda riqueza se constrói com exploração. Então, é claro que não há da golpe. Então, de onde é que vem golpe? Golpe vem de onde vem. Então, dinheiro. Quem pode ser a fonte? Qual é a importância disso? A fonte está preocupada com o quê? Quer boicotar porque precisa liquidar o master? Tem interesse em quem precisa liquidar e tem interesse de quem precisa manter inteiro. A Faria Lima, que se coliga com o PCC e etc, etc. É Tarcísio, por isso aqui. Tarcísio é o que nesse negócio? Então, olha, se tiver a fonte e disser qual é a fonte, não muda. Se não tiver a fonte, for a reunião, todo mundo reunido aqui no banheiro, juntou no banheiro, todo mundo. Na hora de fazer o serviço, todo mundo, porque o resultado desse tipo de negócio é exatamente aquilo que a gente faz no banheiro. Então tá no banheiro ali, todo mundo. Rapaz, o que vamos dizer? Chega o chefe dela e diz, olha, vai lá e dá esse furo aí. Qualquer coisa, a fonte é anônima, dá esse furo aí. Não teve ninguém para dizer nada. Mas o capitão do mato e o chefe diz para ela, diz isso aí. Aí a fonte é anônima. E aí? Aí fica do lado de fora, do lado de cada banca, fazendo análise. Acho que foi Beltrano. Não, eu fico sugerindo que foi Ciclano. Não, deve ser Gospel. Falar em Gospel, o presidente Lula, na sua sapiência eterna e de cacique Morubixaba, convocou a ONU, a Unesco, Patresco, Gianfrancesco, e aí criou o gospel cultural. Um gospel. Então, pode ser gospel. A obra cultural. Nós estamos aqui com a cultura gospel. Ela faz alguma coisa bacana.
né? Pode ser qualquer coisa. Fica aqui analisando se é fulano, se é Beltrano. Não. Quem quer derrubar o governo, tá ali, tá na Faria Lima. Como é que faz isso? Não. Chamou a Haddad para falar como é que faz essas coisas. Explicou pro Haddad? Não. Pode explicar pro Mercadante. Mercadante. Né? Então é mais ou menos assim. Então sabe quem dá golpe? É golpe? É golpe. É golpe. Dá jeito. Por isso, responder a pergunta, quem é a fonte da Gasparzinho? Quem está fornecendo as peripécias de Gasparzinho? O que importa é o que quer fazer e o que vai ser feito. É isso que importa. É o conteúdo. Lembra do velho conselho aí de Nostradamus? O conteúdo é mais importante que a forma. O conteúdo é mais importante que a forma. E tal, depois de Nostradamus e as ações pictóricas, etc. Percebe a jogada? Então, nobres companheiros, ficar preocupado com quem vazou, quem quer aí, quem quer aqui. Quem quer, a gente sempre sabe quem quer. Nós estamos aqui com a imprensa democrata, estou aqui porque é fruto da democracia, e etc. A Financial, a revista britânica, diz que Lulu está loló, então não pode nem concorrer às eleições. Entendeu? Democracia, é isso aí. Não, tá errado não. Na hora que a revista diz, olha, loló pode pegar Lulu e ganhar o Nobel. Aí todo mundo faz festa. Viu como somos o grande talento do mundo, que até, olha, acha que tem que ganhar o Nobel, etc. Aí na hora que a revista fala, Lulu está loló, aí, como pode? Está dizendo que a gente não pode, é um senil que não pode mais concorrer, quer arranjar outra coisa para dar golpe, aí arranja lá e taca o Tarcísio no meio e tal, etc. Mas olha, a mesma coisa que a revista está dizendo do Lula, o Lula não tem nada contra, cara. O Lula não tem nada contra. Muito pelo contrário, o Lula está dizendo exatamente aquilo lá. Parece que foi o discurso do Lula que ela pegou e botou na revista. Foi o discurso do Lula que pegou e botou lá na revista. Que realmente a situação, a idade, 80 anos, já não dá mais para... É isso aí. Aí os analistas da esquerda ficam todo mundo preocupado. 3 horas atrás, na hora que a revista diz, olha, vamos instalar o prêmio Nobel. Aí, fizemos assim e tal. O que mudou? Que porra de análise? Que análise é essa? Que peso é esse que não consegue trabalhar? Usar balança. Fazer as equivalências. Não é? Então, é parada dura. Acho que o ano que vem tem um grande desafio. É uma coisa muito pesada. Já não bate porque política social vai dizer que tem emprego gerado? Tem emprego gerado. O juro não desceu, mas inflação está sob controle? Está sob controle. Como é que está investimento? Como é que está a saúde? Está, etc. Tá assim, tá. Aí não tem nada não, então diz que ele está senil. Aí, como ele está senil, o remédio é cínico, tá cínico. Tá resolvido o problema. Entendeu? É isso.
Esse discurso, ele é o do Lula. É esse discurso que o Lula usou para o Prêmio Nobel governar a Venezuela. Lembra, não? Não é possível lembrar, não. Nós estamos questionando por que a revista diz uma coisa dessa do Lula e não quer aceitar a democracia. O povo quer escolher, 80% das pessoas querendo votar nele. A gente acha um absurdo. Como assim? O Lula tem 80 anos? Tem. Onde está o pó? Não tem pó, não. A revista está dizendo que o Lula está senil e que está muito velhinho, igual fizeram com o Bidê, e que já governou um bocado, e está há muito tempo, tem não sei quantos anos que governa. E que o povo tem que botar outra pessoa lá. Está cínico, porque consegue fazer algumas coisas. Como não consegue o discurso de estar cínico, dizer para o povo o que é que o povo, qual é as coisas que cabem para o povo, o que é que o povo deseja. Então, para substituir uma pessoa que vai lá com um discurso popular, que é carismático, para botar um que não sei de onde vem, aí ele diz, não, olha, ele é carismático, mas ele está doido. Não dá, não. Numa democracia, mesmo que o povo queira, mesmo que 80% queira, não é para ser, não. Tem que ser aquela pessoa ali que... Mas esse discurso é o mesmo de compadre que virou para a Venezuela e diz, olha, o povo votou não, mas é preciso, ele tem que dar um jeito de Prêmio Nobel governar. Cadê as atas? Cadê? O povo vai lá e escolhe. Se o povo da Venezuela quisesse derrubar o Maduro, todo mundo é armado, não derrubava, não. Não, Maduro não é democracia, então não é uma democracia, vamos lá, cadê as atas? Não, tá não, então bota Prêmio Nobel para... É muito bom quando se governa com o Prêmio Nobel. Esse é o mesmo discurso da revista. Ou não? Mas isso aí... Ano de 2026, saudável, brilhante, feliz, que todos nós aí entre aspas, né? Eu não entro mais na conta, mas que vocês vivam um bom ano e tenham a oportunidade de votar quando chegar no final do ano, né? Mas as análises não é para ficar passando pano na cabeça, não. Beleza? Meus amigos, mais uma vez eu convido, vão lá no nosso canal, vejam os outros que tem lá, escrevam, detalhem, participem do debate e tudo mais. E se quiser fazer o comentário, estou aqui para ouvi-los. Mas façam e digam assim, olha, Valdir, aquilo lá assim, assim, é por causa disso e disso. É assim, 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 é por causa disso e tal e tal. Não vale assim, vai pro cemitério. Se for assim, vazio, vai não. Beleza? Um abração e até lá. E fica com o Dabo Pueblo, que tem uma nova canção aí. Vamos dizer assim, é uma homenagem, uma coisa consagrada ao Nordeste, ao cuscuz. Beleza? Na parceria com o compadre dele, Gildomar Marinho. Um abração. Ei, compadre Valdir, veja só. Essa aí é do tempo do cu quadrado, hein? E pois não é, compadre Gil. Pense como se faz um redondo quadrado. Ao batizar uma coisa ou lugar, melhor ter em mente
A verdade acende sobre a semente que irá brotar, sendo cu pra começar e conclui Coritiba, assina a carregar, e a do famoso Turiba. Se diferente o que herda, neurônios feitos de merda, qual boca de Mushiba. Se diferente o que herda, neurônios feitos de merda, qual boca de Mushiba. Inconteste que vem do Nordeste, algo delicioso, cujo nome enganoso é capicioso e não traduz sabor celeste. Pois diferente do cu da terrinha dos zebus, a guloseima do agreste, a exponência faz jus. Temido é seu apelido por se fazer conhecido como o quadrado dos cus. Temido é seu apelido por se fazer conhecido como o quadrado dos cus. Como o quadrado dos cus, como o quadrado dos cus. Inconteste que vem do Nordeste, algo delicioso, cujo nome enganoso é capicioso e não traduz sabor celeste. pois diferente do cu da terrinha dos zebus, Patatundu, a guloseima do agreste, a exponência faz jus. temido é seu apelido por se fazer conhecido como o quadrado dos cus. Temido é seu apelido por se fazer conhecido como o quadrado dos cus. Como o quadrado dos cus, cedo eu, como o quadrado dos cus. Se diferente o que herda, neurônios feitos de merda, qual boca de Mushiba, olerê. Temido é seu apelido por se fazer conhecido como o quadrado dos cus. Patitumburu. Temido é seu apelido por se fazer conhecido como o quadrado dos cus. Como o quadrado dos cus, como o quadrado dos cus, como o quadrado dos cus, como o quadrado dos cus. Nas nossas manhãs, de tarde e noite, vai com leite, manteiga ou qualquer coisa que faça a gente muito feliz. É, compadre. De Catula, Patativa e de Gonzaga, Virgulino, todos tiveram desta fruta agarrada ao seu destino.